No Brasil, como nos demais países, a cada dia estão crescendo as preocupações com a qualidade de vida das pessoas. Viver bem significa para cada um ter à sua volta um ambiente saudável e agradável. As pessoas querem conforto, tranquilidade e bem-estar para si e para a sua família. Porém, com grande número de pessoas vivendo em centros urbanos e o alto índice de violência, as pessoas estão deixando as casas e os edifícios convencionais e escolhendo os condomínios como opção de moradia na busca de melhor segurança. Os condomínios oferecem aos seus moradores uma variedade de ambientes, tanto de serviço como de lazer. As áreas de serviço comuns, ou seja, usadas por todos os condôminos são a portaria ou guarita, a garagem, os halls sociais ou de serviço, os elevadores e os jardins. Nos condomínios horizontais, as áreas comuns se restringem à guarita, jardins e algumas áreas de lazer. Tanto a portaria, formada por guaritas, como as entradas de garagens são as portas de entrada dos condomínios. Nelas estão todos os meios de comunicação, como telefones, interfones e câmeras de circuito interno. Na guarita, ainda deve conter um mapa de todo o condomínio e uma folha de controle com o nome e o número da placa dos veículos que chegam. Também deve haver uma cancela e uma placa alertando a quem chega para dirigir devagar, pois como o local é aberto e arborizado, os moradores aqui se sentem tranquilos para fazerem as suas caminhadas e as crianças se divertem aproveitando bem o espaço. As áreas de lazer são comuns aos dois tipos de condomínio. São elas quadras poliesportivas, piscinas, playground, churrasqueira, salão de festas, sala de ginástica e de jogos, entre outros ambientes. A diversidade de ambientes faz com que os moradores se concentrem mais nos seus espaços, evitando assim que se desloquem com maior frequência. Portanto, as áreas comuns passam a ser uma extensão da área dos apartamentos, que são residências sem espaços para a área de lazer. Dessa forma, os condomínios passam a funcionar como uma expansão do lar. Para que todos esses locais proporcionem aos seus condôminos segurança e bem-estar, é preciso que os ambientes estejam em perfeitas condições de uso. E para isso, você, como funcionário, tem um papel importante e deve realizar as suas funções com competência, ética e profissionalismo. Para atingir este objetivo, o treinamento é o melhor caminho, pois além de capacitar você a executar melhor o seu trabalho, vai ajudá-lo a se integrar com mais facilidade a este ambiente e também com seus colegas. Porém, é preciso que ao realizar o treinamento, você tenha interesse em participar, pois caso contrário, o treinamento não surtirá efeito e você não se sentirá motivado e disposto a realizar as tarefas. Vamos ouvir a especialista em treinamento de pessoal de condomínio, a senhora Laura Ditt-Smith, coordenadora técnica deste videocurso. Ela vai dar algumas dicas de como executar melhor o seu trabalho. Este vídeo visa melhorar a qualidade do trabalho dos funcionários de um condomínio. No decorrer deste filme, vamos conhecer alguns procedimentos rápidos e eficazes no que diz respeito à organização, funcionalidade, relacionamento de trabalho, comportamento, regras de higiene e segurança. Todos esses procedimentos fazem parte e são de extrema importância no dia a dia de um condomínio. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem sobre ética profissional. Mas será que nós sabemos exatamente o que é? O que é ser um bom profissional? Um profissional, seja qual for a sua atividade, além de suas qualificações técnicas, precisa ser competente, saber relacionar-se bem, ser pontual e ser cortês com todos, seja no próprio ambiente de trabalho ou fora dele. Hoje em dia, todas as empresas, inclusive os condomínios, estão dando prioridade a profissionais competentes e que tenham facilidade de se relacionarem. A ética profissional indica que todos os indivíduos, no ato da contratação, devem assumir certas responsabilidades. Ter interesse pelo trabalho, ser assíduo e pontual, ter responsabilidade e se concentrar naquilo que está fazendo, são atitudes fundamentais,
pois assim o trabalho terá um ótimo rendimento, será mais eficiente e de qualidade e, principalmente, não se tornará cansativo. Procure sempre realizar de maneira correta todas as tarefas para que não haja necessidade de refazê-las. Além do mais, o bom relacionamento do funcionário com os moradores é muito importante. É preciso tratar a todos com educação e respeito, evitar comentários e intimidades com moradores e outros no ambiente de trabalho. É preciso também ser solícito, saber cumprimentar, receber e fazer uso correto dos meios de comunicação, como interfones e telefones. Ao atender o interfone, diga o seu nome e, em seguida, faça a saudação de acordo com o período do dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ao atender o telefone, por sua vez, diga primeiro o nome do condomínio e depois siga o mesmo procedimento usado com o interfone. Por exemplo, Condomínio Highlander, Antônio, bom dia. Mas atenção, fale somente o necessário. É muito importante que os funcionários mantenham algumas regras de bom atendimento, higiene e aparência pessoal. As regras básicas de higiene pessoal e de higiene do próprio condomínio evitam problemas sérios de saúde e relacionamento entre os funcionários e os condôminos. A saúde garante o bem-estar físico, mental e social. A melhor maneira de conservá-la é ter bons hábitos higiênicos com o corpo, a roupa, a casa, os alimentos e o local de trabalho. Mantenha os cabelos cortados e penteados, as mãos lavadas e as unhas limpas e curtas. Escove frequentemente os dentes e tome banho diariamente, fazendo uso de sabonete. Faça uso dos antitranspirantes e evite perfumes com odores fortes. A aparência é, sem dúvida, a primeira impressão que temos do outro. Uma pessoa vestida com roupas sujas e amassadas passa a imagem de uma pessoa desleixada. Por isso, esteja sempre de uniforme limpo e bem passado, e não deixe de fazer uso de calçado. Os sapatos previnem acidentes graves. É recomendado que os funcionários também façam uso do crachá para facilitar aos moradores e visitantes a sua identificação. Como já foi dito, a higiene não se restringe apenas ao corpo e à aparência pessoal. É preciso ter cuidado também com o local de trabalho. Um ambiente limpo previne doenças, ajuda a suavizar as tarefas e evita acidentes de trabalho. Assim, sempre que possível, mantenha sua sala arejada com janelas abertas. Quando o trabalho é planejado e organizado, as diferentes tarefas são realizadas em horários e locais diferentes, sem tumulto e confusão. O trabalho feito de maneira organizada economiza tempo, melhora a conservação do ambiente, oferece segurança, melhora a aparência, aumenta o rendimento, diminui o cansaço e o nervosismo. Organizar envolve determinação e a enumeração de atividades necessárias para a consecução dos objetivos, envolvendo a delegação de autoridade, ou seja, divisão de responsabilidades. Um plano de atividades é uma maneira eficaz de organizar o trabalho. As tarefas podem ser divididas em diárias, semanais e mensais. Por isso, esteja sempre atento ao cronograma de tarefas, pois, quando elas são divididas e bem planejadas, o trabalho é simplificado e organizado. Em um condomínio, como em qualquer empresa, o quadro de funcionários deve ser determinado de acordo com as tarefas a serem executadas. É necessário que todas as funções sejam claras e evidenciadas para que cada funcionário faça o seu trabalho de forma satisfatória e também para que os condôminos tenham conhecimento. As definições e as divisões de tarefas devem ser documentadas através de uma lista com o nome do funcionário, função, número da carteira profissional, os horários de entrada,
intervalo, saída e descanso. É muito importante que todos os funcionários fiquem atentos às demais funções, pois, como em qualquer empresa, os funcionários devem trabalhar em equipe, de maneira correta e com respeito. O quadro de funcionários é basicamente formado por 3 funções: o zelador, porteiro e faxineiro. O número de profissionais contratados depende da necessidade e do tamanho de cada condomínio. É comum aos condomínios contratarem empresas para realizar o trabalho de jardinagem, manobristas, limpeza de caixa d'água, manutenção de elevadores, consertos da parte elétrica, que são funções específicas que devem ser realizadas de forma segura para evitar acidentes de trabalho. Como estes, os demais funcionários do condomínio devem ter cuidados básicos para evitar acidentes de trabalho e também para garantir a segurança do condomínio. Muitas são as tarefas que necessitam de uma fiscalização mais constante por parte dos administradores. Algumas das responsabilidades é possível transferir para uma outra pessoa, como, por exemplo, o zelador. O zelador, como o próprio nome diz, zela pelo condomínio. Ele, além de administrar funções de outros empregados, também cuida para que as atividades diárias sejam executadas e que problemas corriqueiros sejam resolvidos, levando a administração às questões sérias que comprometem a ordem, a segurança e o não cumprimento das normas do condomínio. Anteriormente, falamos sobre a aparência. Cabe ao zelador se apresentar com um uniforme composto por calça, camisa, sapato social e gravata, e, se necessário, paletó, o que vai depender das normas do condomínio. As tarefas de um zelador consistem em coordenar o trabalho dos demais funcionários, resolver pequenos problemas de manutenção, ordem e segurança do condomínio. Dando prosseguimento ao depoimento, vamos falar um pouco sobre cada tarefa destinada a você, zelador. Como administrador, você deve coordenar e supervisionar os trabalhos dos demais funcionários. Portanto, você deve traçar o cronograma com as tarefas diárias, semanais e mensais para cada um, e explicá-las minuciosamente. Para que os funcionários estejam sempre atentos, o cronograma de tarefas deve ser fixado em local visível e, junto a ele, coloque um quadro informando horário de trabalho e de intervalos para refeições, as folgas semanais. Substituição de funcionários e férias serão determinadas pela administração. Veja no manual que acompanha esse vídeo um exemplo de como montar um cronograma de trabalho. Depois que os funcionários cumprirem suas tarefas, faça uma vistoria no local para ver se elas foram realizadas satisfatoriamente. Você também deve cuidar dos jardins do condomínio, evitando a destruição de plantas, e deve regá-las sempre que necessário, principalmente se não houver nenhum funcionário exclusivo para isso. Os jardins do condomínio devem estar sempre muito bem cuidados para manter a boa aparência do prédio e tornar o local mais agradável. Além da supervisão, você deve se responsabilizar também pelas correspondências. Apesar delas serem entregues na portaria, não sendo norma do condomínio, cabe a você esta tarefa. Faça a separação por apartamento. Se o correio passar 2 vezes por dia ou até mais, ela deve ser entregue quantas vezes for necessário, principalmente quando se tratar de mercadorias, telegramas e contas. Procure fazer a entrega fora dos horários de maior uso dos elevadores. Se não houver ninguém no apartamento, retorne com a correspondência à portaria e peça ao porteiro para avisá-lo tão logo o morador chegue. Todas as tarefas do zelador são de extrema responsabilidade, pois delas depende a segurança de todos. Infelizmente, hoje não estamos seguros em lugar nenhum. Todo cuidado é pouco para impedir que marginais entrem no condomínio. Além da instalação de grades de segurança, portões com dispositivos eletrônicos, alarmes, comandos à distância para as garagens e vigias permanentes, outras podem ser adotadas, dependendo das normas do condomínio. Para melhor controle, alguns condomínios
possuem câmeras de circuito interno que ficam ligadas 24 horas por dia. Nem todos os condomínios usam este recurso e, mesmo havendo, é preciso fazer diariamente uma ronda por todos os ambientes. No entanto, a segurança não se restringe apenas ao controle de pessoas que entram e saem. Diz respeito também a providências quanto a vazamentos de gás, água, princípio de incêndio e outros. Por isso, você deve ter em um local de fácil acesso uma lista contendo telefones de serviços como polícia, corpo de bombeiros, serviço de gás, serviço de eletricidade, pronto-socorro e serviços de consertos em geral. Caso algum inconveniente aconteça, os moradores devem ser avisados imediatamente. Alterações no cotidiano do condomínio, como falta de água, por exemplo, devem ser comunicadas com antecedência através do quadro de aviso, para que os moradores possam planejar e organizar as suas atividades no que diz respeito à alteração de rotina. Ao solicitar algum conserto, explique claramente para o funcionário da empresa em questão o que ocorreu para evitar prejuízo ou consertos errôneos. Algumas emergências podem ser solucionadas por você mesmo, como troca de lâmpadas e resistência de chuveiro, aperto de canos e torneiras com vazamento, retoque de pinturas e outros que estão relacionadas no manual que acompanha o vídeo. Antes de fazer a troca de lâmpadas e resistências de chuveiros, desligue o disjuntor de proteção do circuito, verificando qual a potência e tensão elétrica para manter as características originais da instalação. Ou seja, verifique se a tensão da instalação é de 110 ou 220 volts e qual o valor da potência em watts. Pois se você não averiguar ao ligar uma lâmpada ou qualquer equipamento elétrico com tensão de 110 volts a uma instalação de 220 volts, tanto a lâmpada quanto os equipamentos se queimarão. Antes de consertar vazamentos ou ter contato com os equipamentos elétricos, desligue o registro de água ou o disjuntor de proteção do circuito elétrico. Somente após esses procedimentos, faça a realização do conserto. Além disso, nesta hora deve-se estar com os materiais e equipamentos adequados em mãos e não se esqueça. Esteja de botas de borracha, principalmente ao ter contato com água e eletricidade. Caso o condomínio ofereça ao zelador uma residência no próprio local de trabalho, é preciso mantê-la sempre em bom estado de conservação e evitar gritarias ou qualquer problema que possa perturbar a tranquilidade dos condôminos. É preciso ficar alerta a acontecimentos como roubo, vazamento de gás, falta de energia elétrica e outros que possam colocar em risco a segurança dos condôminos. Para que esse tipo de inconveniência não aconteça, a melhor solução é fazer com frequência a vistoria e a manutenção de toda a parte elétrica e hidráulica dos elevadores, extintores e tudo que possa colocar em perigo o condomínio. A maior parte dos incêndios ocorre por defeito nas instalações elétricas. As principais causas são sobrecarga na instalação, onde toda a fiação é dimensionada para suportar uma determinada corrente elétrica. Quando há uma sobrecarga na instalação, ocorre o superaquecimento dos condutores elétricos, podendo incendiar. Desta forma, é muito perigoso fazer muitas ligações utilizando a mesma tomada. E os curtos-circuitos podem ser provenientes de instalações mal feitas. As ligações provisórias também constituem grande perigo. Assim, certifique-se de que as medidas tomadas estão dentro das normas técnicas. Quanto aos elevadores, você deve observar se ele não apresenta barulhos estranhos, desnivelamento entre a cabine e o pavimento e movimento anormal durante o percurso. Caso você perceba alguma destas irregularidades, comunique à empresa de manutenção imediatamente. Já os extintores de incêndio devem estar em locais de fácil acesso. Ao fazer a vistoria, verifique se o lacre está intacto e se ele não apresenta vazamento. Os bicos e as válvulas da tampa também devem estar desentupidos. É muito importante, ao fazer a vistoria de todos os equipamentos, observar a data de validade e o estado de funcionamento. O gás usado no condomínio, quando não é encanado, deve obedecer às normas técnicas, e o zelador deve fazer vistorias constantes para evitar acidentes. Ao menor sinal de vazamento de gás, desligue o registro e chame a empresa fornecedora,
ou a companhia de gás local, ou mesmo o corpo de bombeiros. E atenção, quando houver cheiro de gás, nunca fume, acenda ou apague as luzes. E também não ligue aparelhos elétricos, pois a menor faísca poderá provocar uma grande explosão. Da mesma forma que nas áreas comuns existem situações de emergências, nos apartamentos isso também pode ocorrer, o que faz com que o morador necessite de ajuda. Quando isso acontecer, o zelador deverá ajudar nos procedimentos até chegar o socorro necessário. O zelador não é contratado para fazer a manutenção dos apartamentos. Ele apenas toma as providências necessárias para que não haja riscos para o condomínio. Para o melhor controle do condomínio e para repassar aos síndicos os acontecimentos do dia, anote em um caderno ou em uma agenda problemas diários, como falta de materiais, ausência de funcionários e equipamentos quebrados. Devem ser anotados à parte as reservas do salão de festas e ou de quadras, com o dia e a hora em que serão usadas, e o nome e o número do apartamento de quem solicitou a reserva. O empréstimo de qualquer objeto de uso comum aos moradores também deve ser registrado, constando o horário de entrada e saída do objeto, o nome do funcionário que fez a entrega e a assinatura do solicitante. Viu como são inúmeras as responsabilidades de um zelador? Por ser constantemente requisitado, comunique sempre ao porteiro onde você se localiza. Este aviso deve ser feito a cada troca de ambiente. Além disso, caso você esteja em um local que necessita estar sempre trancado, devolva a chave à portaria ao se retirar do ambiente. Podemos constatar até aqui que você, como zelador, tem um papel extremamente importante a cumprir no que diz respeito à segurança e ao bom funcionamento de um condomínio. Porém, a segurança não é função apenas do zelador. Os outros funcionários também devem estar atentos e saber como proceder em casos de emergência, como os citados. Ao porteiro cabe a função de observar as pessoas, automóveis, entrega de correspondências e mercadorias que entram e saem de um condomínio com bastante frequência. Vamos agora conhecer melhor as responsabilidades do porteiro. É preciso que o porteiro esteja sempre atento e suas atividades devem se restringir basicamente à recepção de pessoas, correspondências e mercadorias. É com o porteiro que os condôminos fazem o primeiro contato em caso de emergência. Por isso, procure não se ausentar sem que haja uma pessoa capacitada para substituí-lo, pois é daqui que se controla na maioria das vezes a segurança quanto a assaltos. Normalmente, a portaria funciona 24 horas por dia, o que torna necessária a rotatividade de porteiros e a troca de turnos. No manual, falamos mais detalhadamente sobre o porteiro noturno. O porteiro deve estar sempre no seu posto, pois os telefones e interfones estão sempre tocando, seja para repassar recados ou ligações internas. Nesse caso, procure agir com rapidez e cortesia. Mesmo atendendo o telefone ou o interfone, mantenha-se atento, sempre observando as vias de acesso ao condomínio. Qualquer pedido de ajuda dos moradores, comunique antes ao zelador. Também é comum os condôminos receberem visitas. Quando isso acontecer, verifique com o morador se a visita está sendo esperada. Sem autorização para entrar, a pessoa deve esperar do lado de fora. Se o morador não estiver, peça para voltar outra hora. O mesmo deve acontecer com a entrada de automóveis estranhos ou de pessoas desconhecidas dirigindo o automóvel de um morador. Peça-o para aguardar e verifique se há autorização para a entrada dos mesmos. Só abra o portão após a confirmação. Alguns condomínios têm como regra não permitir a entrada na garagem de automóveis que não sejam de condôminos, por isso, muitos têm área reservada para visitantes. Se a entrada de entregadores for permitida pelo condomínio, comunique a alguém do apartamento a sua chegada e peça um documento, como a carteira de identidade, para registrar a entrada da pessoa estranha. Mas se o entregador deixar a mercadoria na portaria, procure obter autorização prévia para recebê-la. E caso a mercadoria venha pelo correio em nome do destinatário, receba e comunique a chegada ao condômino na mesma hora.
Se o morador solicitar à portaria a guarda das chaves do seu apartamento para eventuais entregas de mercadorias, consertos, empregados, faça a entrega depois que a pessoa confirmar seu nome por meio de um documento. E não se esqueça de registrar no livro de anotações de controle que fica na portaria. E um último detalhe: na portaria também deve permanecer uma lista de telefones úteis para os casos de emergências. Assim como o zelador, você deve seguir as normas de higiene já mencionadas e manter uma boa aparência. O uniforme também é semelhante: calça, camisa, sapato social e gravata. Ao faxineiro cabe a responsabilidade de manter a higiene e saúde do condomínio. A boa limpeza afasta a presença de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. É muito importante que você cumpra com responsabilidade o cronograma feito pelo zelador. Assim, suas tarefas não ficarão atrasadas, não haverá desgaste físico e o seu trabalho se tornará mais produtivo e de qualidade. Por isso, procure realizar as suas tarefas com responsabilidade e capricho. A qualidade do trabalho é determinada mais pelo capricho do que pelos utensílios utilizados. Ao precisar de materiais e equipamentos, você deve solicitar ao zelador, pois é ele o responsável pela compra e controle de todos os produtos utilizados no condomínio. Evite deixar produtos e equipamentos de limpeza nas áreas de circulação, corredores, escadas e halls de serviço e social, pois mesmo que eles não estejam atrapalhando a passagem, estas áreas devem estar sempre livres. O emprego correto do corpo durante as atividades ajuda na eficiência do trabalho e diminui o cansaço, evitando acidentes. Portanto, tenha alguns cuidados ao carregar peso, varrer, levantar objetos do chão, recolher o lixo, passar o pano, empurrar a água e ao limpar as superfícies. Neste videocurso, abordaremos noções e procedimentos básicos, rápidos e eficientes de higienização de ambientes. Antes de realizar qualquer tarefa, procure manusear corretamente um produto ou equipamento de limpeza, usando para isso as instruções da embalagem ou do manual. Assim, você evitará acidentes e desperdícios e peça ajuda se não entender. Mantenha em local de fácil alcance todos os materiais e equipamentos necessários ao seu trabalho. Alguns destes, como a chave de fenda, devem estar sempre à mão, seja no seu avental ou em uma cesta, para ser usado em pequenos reparos. Para a limpeza dos ambientes, separe um pano de acordo com o material e o local. Por exemplo, jamais use o pano do banheiro em outros ambientes. Ao usar o borrifador, borrife primeiro no pano e não na superfície a ser limpa, para não haver desperdício. Objetos ou outros materiais que estejam sobre imóveis ou bancadas, como os adornos, devem ser limpos sempre de cima para baixo, para que a sujeira não retorne. Limpe bem os cantos, as reentrâncias e as saliências dos móveis, observando os cuidados quanto ao material de construção e acabamentos. A higienização de áreas menores, como o banheiro, deve ser feita com vasilhames pequenos, como um balde de plástico para facilitar o enxágue. Deve-se também utilizar esse vasilhame para preparar pequenas porções do produto de limpeza em uso. Por exemplo, ao utilizar uma pequena quantidade de sabão em pó, dissolva-o antes em um pouco de água e então misture-o no restante da água. Todos os locais de um condomínio devem ser varridos diariamente e deve-se ficar atento quanto ao tipo e tamanho da vassoura que será utilizada. Para os pisos de pedra lisa, como o granito, use vassoura de cerdas macias. Já para os de pedras porosas, como a pedra mineira, use vassoura de cerdas duras, pois ela ajuda a eliminar a sujeira mais difícil. Além disso, veja o tamanho da área a ser limpa. Para as áreas menores, como portaria, elevadores, salão de ginástica e sala de jogos, é mais conveniente usar vassouras menores. Para as quadras poliesportivas, garagens, áreas externas de um modo geral, faça uso dos vassourões. No caso das quadras, os vassourões são indispensáveis, considerando que, na maioria das vezes, elas não são cobertas, o que facilita o acúmulo de sujeira e de folhas secas no chão. Ainda nas quadras, varra e recolha o lixo aos poucos, sempre com uma pá.
Se você varre toda a quadra primeiro e depois faz o recolhimento da sujeira, haverá a possibilidade do vento espalhar tudo outra vez e você terá que varrer várias vezes. Procure varrer sempre de dentro para fora, para evitar que a sujeira retorne e se acumule. E não se esqueça, limpe muito bem os cantos e as partes mais difíceis. A limpeza deve ser completa. Nas escadas, comece a limpeza a partir do último degrau, ou seja, de cima para baixo, tanto para varrer quanto para passar pano úmido. Antes de passar o pano no piso, tire a poeira dos equipamentos e utensílios existentes no local, para que ela não volte a sujar o chão. Para interfones, telefones, televisores, brinquedos, mesas, cadeiras, entre outros, tire a poeira com um pano seco, limpando muito bem a parte de cima e nas reentrâncias, e depois passe um outro pano umedecido. Para a limpeza dos extintores, use somente pano seco para tirar o pó. Quanto ao carrinho de compras e outros equipamentos que possua partes metálicas, deixe-os bem secos para evitar o aparecimento de ferrugem. Em locais onde é necessário o uso de água e sabão, tais como em paredes, espreguiçadeiras, cadeiras e mesas de plástico, você deve esfregar o sabão neutro em uma esponja macia e umedecida e passar de maneira contínua, até que a superfície fique limpa. Depois, use pano úmido para tirar e limpar o excesso de sabão. E, por último, tire a umidade com pano seco. Principalmente nos vidros e espelhos, sempre que a higienização for feita, faça movimentos circulares, para que não fiquem manchados. Para os vidros, o ideal é a utilização de um limpa-vidros. Veja que primeiro o produto é borrifado em um pano limpo e seco, e depois passado na superfície com movimentos circulares. Em outros tipos de materiais, como a madeira, você deve passar primeiro o pano seco, depois o pano úmido e em seguida um lustra-móveis. O lustra-móveis é colocado em pequena quantidade em um pano seco e limpo, só então é passado na superfície. Para terminar, passe uma flanela para dar brilho. O lustra-móveis somente deve ser passado no local, depois dele bem limpo para impedir que a poeira se firme. Vamos em seguida falar sobre a limpeza dos pisos. Primeiro, varra todo o ambiente. Depois, coloque em um balde água e o produto de limpeza, obedecendo as quantidades indicadas na embalagem conforme o tipo de piso. Molhe o pano e torça para tirar o excesso de água. Passe no local quantas vezes for necessário. Mas lembre-se, da última vez que passar o pano, ele deve estar bem torcido para que o chão não fique molhado por muito tempo. Em pisos, como os das quadras, garagens e piscinas, que precisam ser lavados com mais frequência, pelo menos uma vez por semana, use um balde grande e coloque água e uma pequena quantidade de sabão. Despeje por todo o local e esfregue com uma vassoura de cerdas duras. Entretanto, faça a lavagem dos pisos sempre por partes, evitando a dispersão da água com sabão e, consequentemente, o desperdício. É importante que a quantidade de sabão a ser utilizada seja proporcional à quantidade de água, ao grau de limpeza e ao tamanho do ambiente. Enxague com uma mangueira, puxando a água com o rodo em direção ao ralo. Continue jogando água até que todo o sabão seja retirado e passe o rodo para não deixar o piso molhado ou com poças. A sujeira que fica acumulada no ralo deve ser recolhida em um saco plástico e jogada no lixo. Portanto, tenha sempre consigo um saco plástico para eventualidades como essa. Vimos até aqui que os procedimentos higiênicos são quase os mesmos em diversas áreas do condomínio. Porém, alguns ambientes têm as suas particularidades. Vejamos. Nos elevadores. A soleira da porta do elevador, que é de metal, deve ser varrida, puxando a poeira da superfície para uma pá de lixo. Assim, você evitará que a sujeira fique agarrada neste local ou caia no vão. Depois de varrer, tire a poeira do teto com um espanador redondo, fazendo movimentos circulares, principalmente se ele apresentar aberturas como esse. Em seguida, com um pano seco, faça a limpeza das paredes internas, dos botões do painel de controle e do espelho. Repita esta operação agora com outro pano umedecido em solução específica. Para o espelho, use ainda o limpa-vidro.
Proceda da mesma maneira com a limpeza da porta, dos botões externos e do puxador. Para que o funcionário exerça adequadamente as suas tarefas, os fabricantes de elevadores, produtos para tratamento de piscina e bombas hidráulicas oferecem cursos específicos e gratuitos. Em algumas cidades, a companhia de gás e a companhia de água e esgoto também oferecem esse tipo de treinamento. Os banheiros são ambientes que devem ser higienizados diariamente. Você está lembrado que para facilitar a limpeza de certos ambientes é aconselhável o uso de baldes pequenos? Pois é, para fazer o enxágue do vaso e da pia, eles são de grande auxílio. Esfregue o sabão neutro em uma esponja umedecida e passe por toda a pia, na tampa e na caixa do vaso. Depois enxague com bastante água e finalmente passe um pano seco. Na parte interna do vaso, coloque uma medida de desinfetante e esfregue com uma escova apropriada e dê descarga. Na limpeza dos azulejos, você também deve usar uma medida de desinfetante em um pouco de água para umedecer o pano a ser passado nos azulejos. Depois, passe o pano seco. O salão de festas deve estar limpo e em boas condições de uso, mesmo quando não for requisitado pelos condôminos. Se o salão de festas possuir tapetes, retire-os do local e leve-os para outro lugar para que sejam limpos, de preferência uma área externa. Estique bem o tapete e passe o aspirador. E atenção, não use vassouras. Faça a aspiração sempre de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Depois de aspirar de um lado, dobre e aspire novamente do outro lado para que os dois lados fiquem limpos. Para limpar as almofadas e os sofás, faça uso também do aspirador. Encaixe nele a escova pequena e macia e prepare-se para começar a aspiração. Retire as almofadas de cima do sofá e aspire de um lado e de outro. Retire também as almofadas de encosto e de assento, caso elas possam ser removidas. Aspire principalmente nos cantos, onde a poeira se concentra com maior intensidade. Todas as vezes que você terminar de usar o aspirador de pó, desligue primeiro e só depois retire o fio da tomada. Em móveis e adornos como mesas de centro, de canto, abajures e enfeites, você deve tirar a poeira com um pano seco ou um espanador de pó. Quanto aos quadros, tire a poeira sempre com movimentos de cima para baixo. Se ele for de vidro, siga o mesmo procedimento já indicado para a limpeza de vidros. Se o salão de festas ou qualquer outro ambiente possuir persianas, abaixe-as até o fim, mantendo as lâminas fechadas. Segure pela corda ou pelo bastão, conforme o modelo, e comece a espanar com movimentos de cima para baixo, sempre girando o espanador. Siga apenas um sentido, ou você limpa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que não pode acontecer é você ir e vir a todo instante, pois se você fizer desta forma, a poeira retornará. Você gastará mais tempo e ainda assim o local não ficará limpo. A seguir, vamos à cozinha, que geralmente é integrada ao salão de festas e somente é usada quando há alguma comemoração, mas nem por isso deve ser limpa apenas esporadicamente. Antes de fazer qualquer higienização, você deve desligar da tomada os equipamentos. Quando limpar a parte interna da geladeira, prepare uma solução na proporção de uma colher de chá de bicarbonato para 1 litro de água e misture. Molhe o pano ou uma esponja macia nesta solução e passe por dentro, inclusive nas grades e reentrâncias. Você não deve utilizar sabão na limpeza interna de qualquer equipamento, pois além de deixar cheiro, ele, por ser abrasivo, risca o esmalte. Somente utilize sabão neutro nas partes de borracha, mas passe primeiro o sabão levemente na esponja. Na parte externa dos equipamentos, passe um pano úmido e sabão neutro. E para retirar o sabão, passe um pano limpo, molhado, e seque com pano macio. Para o micro-ondas, retire a bandeja e faça a limpeza com a mesma solução de bicarbonato. Se você encontrar algum resíduo de comida, remova com uma espátula de plástico, pois outro material pode danificar o aparelho. Tanto para a geladeira como para o micro-ondas ou qualquer outro equipamento, jamais utilize esponjas de aço ou produtos abrasivos. Quanto à pia, a bancada e o bojo,
lave-os com água e sabão e esfregue com uma esponja macia. Para limpar a parte interna do bojo, use uma escova pequena, pois é aí que se acumula a sujeira que com o tempo forma o lodo. Depois, enxague toda a pia e seque com um pano limpo e seco. Uma mesma quadra pode ser usada para diferentes modalidades esportivas. Aqui neste condomínio existem duas, a de basquete e a de futebol. Como a rede e a tabela de basquete estão a uma altura relativamente grande, você vai precisar de uma escada na hora da limpeza. Utilize um pano seco enrolado em uma vassoura ou rodo para a remoção da poeira. Limpe quantas vezes forem necessárias. Depois, passe um outro pano úmido que deve ser molhado apenas em água pura. Não é aconselhável usar produtos desinfetantes nesse tipo de material, pois ele pode ser danificado, a não ser que seja recomendado pelo fabricante. Procure se informar sobre estes detalhes antes de começar a higienização. É necessário ainda que o condomínio esteja atento à qualidade da água da piscina, pois a água pode ser fonte de doenças causadas por micro-organismos. A água pode estar visualmente limpa e até azul, mas a sua qualidade biológica pode estar comprometida. Portanto, a piscina deve ser mantida sempre limpa e clorada para eliminar as sujeiras que não são visíveis a olho nu, os micro-organismos e as algas. Existem cursos específicos para tratamento de água de piscina. Procure informar-se sobre os existentes na sua cidade e siga orientações. É importante observar que não só a piscina deve ser mantida limpa, mas também toda a área ao seu redor, inclusive as espreguiçadeiras, mesas e cadeiras. Quando for limpar a piscina, fique atento à dosagem e ao modo de aplicação dos produtos que serão usados. Essa informação você encontrará escrita nas embalagens dos produtos e deverão ser rigorosamente seguidas, pois o uso inadequado de qualquer produto químico poderá ser extremamente prejudicial à saúde. Portanto, faça uso correto dos procedimentos indicados pelas empresas de tratamento e produtos para piscinas. A solução de cloro e água é despejada aos poucos e por toda a piscina para que se espalhe igualmente. Aproveite também e esfregue as bordas com uma esponja macia. É muito importante que todas as vezes em que for varrer a piscina, faça-o de dentro para fora, ou seja, da borda para as laterais, para que a sujeira não caia dentro dela. A escada da piscina, por sua vez, tem que ser retirada e lavada com água e sabão neutro, inclusive a parte de metal. Enxague com uma mangueira para facilitar a retirada do sabão. As cadeiras, mesas e espreguiçadeiras, que são na maioria das vezes de plástico, devem ser lavadas sem os colchões e as almofadas, que por sua vez devem secar ao sol. Utilize água quente se estiverem muito sujas. Para limpar a área próxima ao chuveiro da piscina, molhe os azulejos e depois esfregue usando uma esponja com sabão. Faça movimentos circulares para não deixar sujeira agarrada que pode formar lodo. Em áreas como essas, que estão sempre molhadas, o lodo se forma com uma facilidade muito maior. Aproveite o sabão e faça a limpeza do chuveiro, dando atenção às perfurações de onde sai a água. Enxague com a própria água do chuveiro. Como o piso já está molhado, jogue um pouco de sabão e esfregue com a vassoura. O ralo deve ser limpo com a ajuda de uma escova de cerdas pequenas para retirar a sujeira acumulada entre as partes de metal e nos cantos. Para enxaguar, ligue o chuveiro e puxe a água com o rodo para o ralo. Lembre-se que durante toda a limpeza não deve haver desperdício de água. Como em todos os playgrounds, os brinquedos podem ser de madeira e de ferro. Para fazer a limpeza dos brinquedos de madeira, primeiro retire a poeira com pano seco e em seguida passe lustramóveis e depois uma flanela para dar lustre. Para os brinquedos de ferro, retire a poeira também com pano seco. Passe um pano úmido e, por último, seque com outro pano seco. Neste condomínio, há também uma sauna seca. Vejamos como fazer para a sua limpeza básica. Comece varrendo. Depois, passe um pano limpo e úmido embebido em desinfetante. O desinfetante escolhido não deve deixar cheiro nem prejudicar a madeira.
Para maiores informações sobre a limpeza da sauna, consulte o fabricante. Na sala de ginástica, todos os objetos devem ser removidos para a limpeza do chão, inclusive por baixo dos aparelhos. Nesse caso, levante-os sem arrastar para não estragar os aparelhos e também para não arranhar o piso. Na limpeza dos aparelhos de ginástica, utilize apenas um pano seco para tirar a poeira. Aqui na sala de jogos, temos uma mesa de pebolim e uma de sinuca. Para limpá-las, passe primeiro um pano seco para tirar o excesso de poeira. Em seguida, passe uma pequena quantidade de óleo próprio para a madeira. Depois, lustre com uma flanela. Faça a limpeza do taco de sinuca e das bolas usando um pano úmido após a remoção da poeira. Como a parte flanelada da mesa de sinuca se suja com riscos de giz, você deve passar uma escova macia e, em seguida, um pano úmido. Todas as vezes que a churrasqueira for usada, ela tem que ser lavada, pois a gordura faz com que a sujeira fique impregnada e, se você deixar para depois, vai ter mais dificuldade. Quanto aos espetos e às grelhas, limpe-os com uma escova macia, água e sabão neutro. Para remover a sujeira mais difícil, utilize uma espátula de plástico ou outro material flexível. Enxague e coloque ao sol para secar. É importante lembrar que os espetos e as grelhas devem ficar bem secos para não enferrujarem. A coifa ou exaustor da churrasqueira também deve passar por uma boa limpeza. Tire a poeira com pano seco e depois passe um pano úmido. Se estiver muito suja, lave com água e sabão neutro. Faça o mesmo com a parte interna da coifa. As lixeiras espalhadas pelo condomínio devem ser limpas todos os dias. Primeiro, recolha o saco de lixo. Feche bem para não vazar e só coloque na rua no horário indicado para a coleta. Lave a lixeira com água, desinfetante e uma escova para tirar a sujeira e o mau cheiro. Despeje essa água no ralo. Depois, lave novamente a lixeira com água, sabão neutro e esponja. Esfregue bem do lado de dentro e do lado de fora e não se esqueça de lavar a tampa. Enxague e seque com pano seco. A lixeira não deve ficar molhada, pois facilita o acúmulo de lodo. Por último, coloque um saco plástico novo. Esses são procedimentos de responsabilidade do faxineiro, mas é preciso que todos os funcionários colaborem com a manutenção para que o condomínio se mantenha limpo. Para obter mais informações a respeito da limpeza dos demais ambientes e equipamentos, veja o videocurso Limpeza Fácil, produzido pela Aprenda Fácil Editora, onde você conhecerá técnicas simples e eficazes de limpeza, incluindo os materiais necessários para a realização das tarefas. Lembre-se que sempre se pode aprender mais e que você deve procurar mais informações sobre técnicas de limpeza e organização para aprimorar o seu trabalho. Procure cultivar bons hábitos para melhorar a sua qualidade de vida, o seu relacionamento social, a sua saúde, a sua vida familiar e a sua aparência pessoal. Fuja dos vícios. Alcoolismo, tabagismo e consumo de drogas comprometem a sua saúde e, com certeza, o seu emprego. Seja educado, cortês e prestativo. Você será mais feliz e todo o condomínio fará sempre questão da sua presença e dos seus serviços. Assim você assegura o seu emprego. Todos gostam mais de você e você será considerado um excelente profissional. Seguindo todos os passos mostrados nesse vídeo que você acabou de assistir, mais a leitura do manual que o acompanha, você poderá realizar o seu trabalho de forma segura e eficiente. Dessa forma, teremos profissionais qualificados e condomínios de excelente qualidade de vida.